200 anos do Senado Federal. Embora tenha sido criado pela Constituição de 1824, o Senado só realizou a primeira sessão legislativa 2 anos depois. Nos primeiros anos, as duas casas do Legislativo, o Senado e a Câmara dos Deputados, funcionaram no mesmo local, um imóvel no centro do Rio de Janeiro. Em 1925, o Senado foi transferido para o Palácio Monroe, onde permaneceu até 1960. Com a construção de Brasília, em 1960, foi erguido o Palácio do Congresso Nacional. E o Senado mudou-se para a nova capital do país. Aqui, os 81 senadores que representam os 26 estados do país e o Distrito Federal debatem e aprovam as leis que ajudam a melhorar a vida da população. Nos últimos 200 anos, desde a criação do Poder Legislativo brasileiro, o Congresso Nacional enfrentou uma série de desafios que puseram à prova não apenas a sua permanência, mas também a sobrevivência da própria democracia brasileira. O Legislativo foi atacado, fechado ou dissolvido em diversas ocasiões, em tempos de governantes autoritários e refratários às liberdades individuais e mesmo à noção pura e simples de democracia. O historiador e consultor legislativo aposentado do Senado, Antônio Barbosa, faz uma análise de como o candidato deveria se apresentar para ser senador. Para ser político e principalmente para chegar ao Senado, era ser dono do poder, quer dizer, era pertencer a uma elite econômica, social e política. Na verdade, havia uma exigência mínima de idade, que, aliás, existe até hoje, até por uma tradição histórica de mais de 2000 anos que vem da República Romana. A palavra Senado vem de sênior, que é o mais antigo, que é o mais velho, diferentemente de júnior. Aqui no Brasil, a idade mínima para se ser senador é 35 anos. Na verdade, a nossa Constituição e o projeto dela ficou conhecido como Constituição da Mandioca. E por que isso? Porque se estabelecia que o pretendente ao cargo fosse grande proprietário de terra, sobretudo, e que tivesse uma produção anual mínima de alguma coisa, que a mandioca vai ser utilizada como referência. Os 81 senadores representam esse mosaico, esse espectro que também caracteriza a sociedade brasileira. Isso começou já há algum tempo, foi um processo devagar, mas que tem se acelerado nos últimos tempos. Para que o telespectador entenda o que eu quero te dizer, até por volta de 1930, portanto há pouco tempo em termos de história, a gente costumava dizer que a lei no Brasil, isto é, a ação do Estado, parava na na porteira da fazenda, ou seja, não incomodava definitivamente aos poderosos. Isso foi se alterando a partir de 1945, com a redemocratização, com o fim da ditadura getulista. Nós tivemos a ampliação da participação política, a criação de novos partidos. Um dos avanços nesses 200 anos do Senado Federal foi a modernização da assistência às pessoas com transtorno mental. Em setembro de 1903, foi aprovada pelo Congresso Nacional a primeira lei para organizar nos hospícios o grupo de pessoas chamadas na época de alienadas. A lei foi sancionada pelo então presidente da República, Rodrigues Alves. Muitos anos se passaram e os pacientes com transtorno mental continuaram à espera de outras normas humanitárias. O senador Rogério Carvalho, que é médico, defende a retomada da política de ressocialização dos pacientes mentais. O que o senhor acha que falta ainda para beneficiar as pessoas com transtorno mental? A remanicomialização do Brasil é uma reapropriação das liberdades individuais das pessoas. É a retomada e o aprisionamento de corpos que ocorreu nos últimos anos, né?
com reinstitucionalização de pessoas, com dessocialização, ruptura de laços familiares e sociais dessas pessoas, e nada disso é necessário. A retomada é o governo federal retomar a política de desmanicomialização, retomar a política de garantir que o atendimento à urgência psiquiátrica se dê em hospital geral, que a gente tenha leito de psiquiatria em hospital geral, certo? Para poder tirar as pessoas da crise aguda, porque o ambiente para ressocialização de um paciente que tem um transtorno, que é uma doença crônica, deve se dar no ambiente ambulatorial. Votemos essa matéria por unanimidade, votemos essa matéria de forma simbólica para mostrar para o Brasil a nossa sensibilidade. Mas faltam recursos também, né? O governo não está injetando dinheiro lá nos CAPs. Eles reclamam muito disso. Eu acho que a gente está faltando recurso em toda a saúde pública brasileira. O teto de gasto tirou milhões, quase um bilhão de reais nesses anos de investimento na saúde, no custeio e no investimento na área da saúde. Só para termos uma ideia, 2002 foram 149 milhões de reais o recurso federal, 2024 sem o teto dá 220 milhões de reais. O senador Paulo Paim, há 21 anos, está no Senado. Esse é o terceiro mandato que ele exerce. Presidente da Comissão de Direitos Humanos, Paulo Paim defende com unhas e dentes o direito à vida com dignidade das pessoas com transtorno mental. Ele é autor de vários projetos que trazem benefícios às pessoas que são excluídas da sociedade. O próprio Estatuto da Pessoa com Deficiência reforça muito esse atendimento. São pessoas que precisam do apoio, precisam ser recebidas, precisam ser recolhidas, né? Felizmente, é uma lei do ex-constituinte ainda, estou me lembrando aqui agora, Paulo Delgado. Aí lembramos junto essa aqui, né? Foi que acaba com aquela história de jogar todo mundo em hospício, né? Tem que ser acolhido pela família, tratado em casa. E os CAPs poderiam cumprir um papel fundamental nesse sentido, de dar orientação, de receber, dar consulta, enfim, colaborar para que essas pessoas sejam atendidas decentemente. Porque é indecente a forma, infelizmente, como são tratadas as pessoas com doença mental nesse país ainda. A lei da reforma psiquiátrica é uma lei importante para as pessoas com transtorno mental. Ela prevê que os pacientes sejam tratados em unidades apropriadas e por equipes multidisciplinares, com psicólogos, médicos e outros profissionais da saúde que promovam a reintegração do doente ao convívio social. Assim funcionam os CAPs, Centro de Atenção Psicossocial. A gente tem a oficina Metamorfose, que é um espaço de convivência, tem o espaço criativo, que também é outro espaço de convivência, tem o yoga, que é das partes integrativas da saúde. Essas três oficinas são ofertadas aos pacientes do CAPS. CAPS Transtornos, ele atende a partir de 18 anos. Então, essa clientela são pacientes que têm uma doença mental grave, uma depressão persistente, são pacientes com ideação suicida, são pacientes que apresentam pensamentos de morte, são pacientes que necessitam de um cuidado maior, especializado pela saúde mental.
Não somente a lei, mas a política de atenção à saúde mental dentro do contexto da reforma psiquiátrica e da saúde mental no Brasil foram e são muito importantes, porque representa uma nova maneira de encarar a temática do distúrbio mental, né, dos transtornos mentais, garantindo inclusive a abordagem para o tratamento com absoluto respeito aos direitos humanos, às garantias individuais e a busca por resultados, a busca por eficiência, por eficácia. E é isso que ao longo desse período nós temos visto. Superamos um sistema manicomial, onde os direitos dos pacientes eram completamente retirados, né? E substituímos agora por atendimentos modernos que estão focados na pessoa e que estão sempre com a preocupação de preservar seus direitos. Ele é professor, cientista político e sociólogo. Foi deputado federal durante 6 mandatos e deputado constituinte. É o autor de uma lei que mudou o destino para melhor de todos os pacientes. A Lei 10.216 de 2001, da reforma psiquiátrica, que trata da proteção e dos direitos das pessoas com transtornos mentais e cria um modelo assistencial em saúde mental. O ex-deputado Paulo Delgado é o autor dessa lei. A lei encontrou muita resistência por parte do sistema de saúde mental da época, né? Na verdade havia o SUS na época era chamado INAMPS, vamos dizer assim. O INAMPS é o avô do SUS. E o INAMPS tinha uma forma de remunerar a internação e quanto mais tempo a pessoa ficasse internada, mais o hospital ganhava. Então era um problema de hotelaria ruim, com remédios ruins, diagnósticos apressados, sem ouvir direito o paciente. O poder de internação era da família, ou de algum adulto que se responsabilizava, às vezes até da polícia. Quando alguém entrava em surto à noite, era o corpo de bombeiro que era chamado. E isso provocava problemas no bairro, na família, assustava o paciente. Não porque ele estava em surto, é porque ele estava com medo. Paulo Delgado faz uma avaliação da implementação dos princípios da reforma psiquiátrica. A transição do modelo fechado para o aberto começou, está bem avançado. Ou seja, o hospital psiquiátrico fechado, o manicômio, não predomina mais. Então, hoje predomina o outro serviço aberto. Mas os recursos não migram de maneira fácil. Há governos que travam a migração do recurso do sistema fechado por aberto. Porque o sistema hospitalar é muito forte. É uma instituição fechada, os hospitais. Não são como quartéis, mas agora que estão melhorando. Nessas comemorações dos 200 anos do Senado Federal, nós vamos mostrar a história de um homem que passou 50 anos de sua vida trancafiado numa cela da extinta colônia Juliano Moreira, um antigo manicômio. Devoto de Deus e genial, Arthur Bispo do Rosário era um paciente esquizofrênico e paranoico. Antes de sua morte, ele deixou escrito num pedaço de pano uma mensagem a ser entregue a Deus. Arthur Bispo do Rosário foi internado na colônia Juliano Moreira em 22 de dezembro de 1928. Foi detido nas ruas do Rio de Janeiro. Perguntaram para ele: "Você é o Cristo?" E ele respondeu: "Não, sou o Filho de Cristo." Bispo passou 50 anos dentro da cela expressando o mundo em que vivia, com sua arte fenomenal e internacional.
Sua explosão artística começou, de fato, no dia em que ouviu uma voz. A voz dizia: Jesus, filho, tranque-se num quarto e comece a reconstruir o mundo. Ele chamou um amigo, pediu que o trancasse e nunca mais saiu. Até que 7 anos depois, a voz disse: a obra está concluída. A legislação que ajudou a melhorar a vida das pessoas com transtorno mental é apenas um exemplo de como a atuação do Senado pode transformar a sociedade. Ao longo desses 200 anos, todos os temas importantes para o Brasil foram discutidos pelos senadores, com participação da sociedade. Esse diálogo entre o povo e os legisladores é a base da democracia. É o bicentenário dessa casa, né, que tem uma história predominantemente muito importante para a nação. Infelizmente, nós temos lutado aqui para que nesse bicentenário, quem sabe, eu sou uma pessoa de muita esperança, a gente consiga reequilibrar os poderes da República no Brasil, para que tenhamos aí um retorno de uma democracia mais vigorosa. O Senado representa uma instituição poderosa, não é, no concerto da federativo da República Brasileira, e mesmo na época que foi criado na monarquia, ele já exercia esse poder fantástico, né, na articulação e na moderação do papel do imperador Dom Pedro II. Né? Naquela época era Dom Pedro I, em 1824. Então a coisa vem evoluindo, e certo é que os desafios continuam, mas nós evoluímos muito. Por exemplo, naquela época, a escravidão era legalizada. Foi muitos anos, e foi através do debate, né, dos grandes políticos do passado, entre eles Rui Barbosa e outros tantos, abolicionistas, senadores, né, que realmente trabalharam a abolição da escravatura. Não só a reforma psiquiátrica foi objeto de discussão até ser aprovada pelos senadores. Outros temas pertinentes, como o combate ao preconceito racial e a legislação trabalhista das empregadas domésticas, foram amplamente debatidos. A deputada Benedita da Silva está no 6º mandato na Câmara dos Deputados. Ela foi a única senadora negra na época em que exerceu o mandato. Bené, como é chamada por todos, lembra com saudade do tempo em que trabalhou no Senado para dar voz às empregadas domésticas. Nós vamos conversar agora com uma mulher notável. Ela é carioca e foi votada, muito votada, para chegar ao Senado. Hoje, ela cumpre o 6º mandato de deputada federal. Sabe quem é? Deputada Benedita da Silva, a Bené. Como vai, deputada? Tudo bem, e você, como vai? Tudo bem também. Eu soube que a senhora passou 4 anos no Senado. Como é que foi para a senhora trabalhar esses anos no Senado? Olha, foi muito bom, foi uma grande experiência, e a maioria das pessoas colocam que o Senado era um céu e que era muito bom, mas mesmo assim eu vi que ali era uma casa que nós tínhamos que ter uma dedicação muito especial por conta da representação que nós estávamos ali exercendo, né, que é do estado do Rio de Janeiro, trabalhar pelo meu estado, mas tive ali vários projetos interessantes que depois tornaram-se leis, tanto no Senado quanto na Câmara foi votado, e eu tenho grandes e boas lembranças do Senado. Mas o Senado parece que você tem a necessidade de buscar se qualificar cada vez mais no sentido de entender,
né, entender o seu Estado, entender o Brasil, entender de política internacional. A gente trabalha muito isso e essas coisas enriquecem o parlamentar. A senhora, na época, aprovou a PEC das domésticas. A senhora apresentou e aprovou, né? Foi muito difícil, deputada, aprovar? Foi difícil porque era um trabalho que nós considerávamos assim, similar à escravidão. E por quê? Não tinha jornada, né? Não tinha 13º, não tinha descanso semanal remunerado, não tinha licença maternidade, que é a maioria de mulheres, e era uma coisa incrível que algumas saíam do seu estado, vinham para o seu estado e tudo, e elas ficavam trabalhando, né, fora do seu território por 10, 15, 20, 30 anos, quando envelheciam, mandavam embora sem nada, sem direito de nada, ou quando ficava doente também mandavam. E eu fui trabalhadora doméstica e sei muito bem o que passei durante esse período como trabalhadora doméstica, tendo, sim, a liberdade naquela época de trabalhar perto de casa. Convido para compor a mesa a excelentíssima senhora deputada Benedita da Silva, que foi a relatora da proposta de emenda à Constituição na Câmara dos Deputados. Nos termos do parágrafo 3º do artigo 60 da Constituição Federal, declaro promulgada a emenda constitucional número 72 de 2013. Nós vamos conversar agora com o Dr. H.C.L. Maia. Ele é secretário de Estado de Relações Institucionais aqui do DF e foi, durante muitos anos, diretor do Senado. Começou como funcionário, qualquer funcionário, caminhou pelo Senado até virar diretor. Como é que foi essa mudança de um simples funcionário para um diretor da casa? É muita dedicação. Na realidade, o meu ingresso no Senado foi em 10 de fevereiro de 1977, né? Quando chegou em 17 de fevereiro de 1987, eu fui nomeado pelo então presidente do Senado, o senador Humberto Lucena, para ser o diretor da gráfica do Senado. Fiquei lá 9 anos e em 1995, precisamente dia 5 de julho, a convite do presidente José Sarney, eu tomei posse como diretor-geral do Senado, ficando até 2009. Depois me candidatei a deputado distrital, me elegi 3 vezes, 3 mandatos, encerrei o mandato e estou há 1 ano como secretário de Estado aqui do governo do Distrito Federal. Queria que o senhor falasse dos 200 anos que o Senado vai fazer agora esse ano. 200 anos é uma viagem pela história do Brasil. Eu costumo dizer que, apesar do Costa e Silva, que foi um ministro do regime militar, dizer se você quisesse esconder alguma coisa, publicasse nos anais do Congresso, eu acho que quem pega os anais do Senado de 1826 até hoje, ele consegue fazer uma viagem pela história do Brasil diferente de você pegar um livro de um historiador. Porque ali vai ter a opinião sobre determinados assuntos de pessoas de regiões diferentes do Brasil, pessoas de formação acadêmica diferente, né? Tem senador que é médico, outro é jornalista, outro é economista, e também de ideologias diferentes. Nós tivemos a ampliação da participação política, a criação de novos partidos, como, por exemplo, o PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, que, aliás, não tem nada a ver com o que nós temos hoje, e há uma crescente participação popular tentando interferir ou influenciar nos destinos políticos do país. Isso se avoluma desde o final do regime militar e ganha uma nova intensidade, uma nova força depois de 1985.
Eu poderia citar como exemplo o surgimento de leis de cotas, que é uma forma, de alguma maneira, do país pedir perdão por tantos anos de escravidão e por tantos anos sem alterar o status dos afrodescendentes. Esse é um exemplo que me parece sintomático. O racismo não é um desejo natural do ser humano, mas introduzido pelas maldades que a vida tem contra o próprio ser humano, ele está introjetado em cada um de nós. Só assim nós poderemos, com essa consciência, livrar-nos desse mal que é o preconceito racial. Racismo é algo que vive desde sempre e a gente vai aprendendo na luta a se defender. Queremos proclamar a nossa abolição. Não é ódio, nem rancor, apenas um grito de liberdade. O Inclusão termina aqui. Se você quiser rever esse programa, é só acessar a página da TV no endereço senado.leg.br/TV. Tem também o canal do YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima. Tchau!